Esta é a aula 15, Genética e Tabaco, Evidências Científicas e Implicações na Conduta Terapêutica. Não nascemos nicotínicos ou nascemos? Eis a questão. Então, por que se começa a fumar? Como surge a adição? Por que é tão difícil deixar de fumar? Por que os tratamentos são tão pouco eficazes? Qual é o papel da genética, afinal, no tabagismo? Então vamos recordar que o processo começa com a experimentação entre os 10 e 14 anos, que vai levar à iniciação. 3 em cada 4 jovens que experimentam cigarro vão se tornar iniciantes na cena tabágica. Um número impressionante, 75%. 60% dos experimentadores de tabaco vão progredir para o uso diário ou consumo regular, em um período que varia entre algumas semanas e meses a anos. Enquanto 1 em cada 5 fumantes diários de cigarros vão evoluir para a dependência à nicotina, ou seja, 20%. E a resposta à farmacoterapia tem sido decepcionante no longo prazo. As taxas de sucesso têm sido desiguais. Então, por que nem todos os fumantes têm a mesma resposta ou evolução? Há algum fator genético que explique isso? Então, vamos ilustrando aqui esse slide com esse menino da Indonésia que com 2 anos de idade fumava um número absurdo de 40 cigarros por dia. Atualmente, com 6 anos, na imagem acima, ele não fuma mais, mas sofre de compulsão alimentar e, por sinal, está obeso. Mas quando começa a iniciação tabágica, então? A maioria dos estudos mostra que a iniciação tabágica começa entre os 12 e 14 anos. Portanto, no período da adolescência, a ponto do tabagismo ser considerado uma doença pediátrica. Diversos fatores de risco estão envolvidos, como familiares fumantes, amigos fumantes, ídolos fumantes, baixo nível socioeconômico, mau desempenho escolar, baixa autoestima, obesidade, além da aversão e sintomatologia inicial produzidas pelo tabaco. Nas bases biológicas da dependência, é importante reconhecer o papel do sistema de recompensa cerebral, e do principal núcleo envolvido com a ação da dopamina, que é o núcleo accumbens, a área chamada córtex pré-frontal e a área tegmental ventral, que explica todos os mecanismos da filogenética. E um pouco mais acima, nesta mesma região do córtex, também envolvido os aspectos relacionados à saciedade do sexo e da comida. Nesta outra imagem, então, se demonstra aqui as áreas da córtex pré-frontal onde atuam as diversas substâncias psicoativas, cocaína, heroína, o álcool. Em um relatório da Philip Morris, de 1969, mostra o quanto que a indústria do tabaco pesquisava os comportamentos dos jovens e o quanto que já tinham um entendimento em relação à dependência ser provocada pela nicotina. Vejamos o que diz um trecho desse relatório. Um cigarro para o iniciante é um ato simbólico. Eu não sou mais a criança da minha mãe, eu sou forte, eu sou um aventureiro, eu não sou quadrado. Então, na medida em que a força do simbolismo psicológico diminui, o efeito farmacológico assume o papel de manter o hábito, ou seja, o efeito da nicotina. Aqui temos uma imagem de microscópio eletrônico do neurônio de dopamina na área tegmental ventral. Há diversos neurotransmissores envolvidos no sistema de recompensa cerebral, portanto, certamente há diferentes fenótipos do tabagismo por conta disso. O principal é a dopamina, que produz prazer, inibição do apetite e é a principal neurotransmissor envolvido com o processo da adição. Além disso, a nicotina
também interfere com a produção de norepinefrina, que atua na excitação, na inibição do apetite, da acetilcolina, que atua na excitação e no aumento da percepção cognitiva, da epinefrina, que atua na melhora da memória, da serotonina, né, que modula o humor, a inibição do apetite, e também está envolvida com a síndrome de abstinência. As beta-endorfinas, que ajudam a reduzir a tensão e a ansiedade, o glutamato, que melhora a memória, e o GABA, que reduz a tensão e a ansiedade. Vejam que são nada mais nada menos que 8 neurotransmissores envolvidos na ativação da nicotina. Então a adição é nicotínica ou tabágica? A nicotina pode não ser a única droga psicoativa. Há estudos mostrando que desde os anos 50 a indústria do tabaco introduziu moduladores de apetite nas fórmulas do tabaco, e nos anos 80 introduziu a amônia, né, como uma substância que potencializa a ação da nicotina, e acabou gerando uma denúncia do Dr. Vigan, um cientista que saiu da British American Tobacco, e denunciou na mídia o uso dessa substância, e acabou gerando um filme famoso que nós recomendamos que vocês assistam, O Informante. Então, após a inalação da fumaça de cigarro, ocorre uma redução tanto da monoaminoxidase A quanto da monoaminoxidase B no sistema nervoso central. Essas enzimas estão relacionadas ao metabolismo da dopamina e da serotonina. A monoaminoxidase A metaboliza a serotonina em 5-HT, e a monoaminoxidase B metaboliza a dopamina. A nicotina, ao que tudo indica, não interfere com esse processo de redução das monoaminoxidases. O fumo, então, teria duas ações sinérgicas no sistema dopaminérgico. A nicotina aumentaria a concentração de dopamina no sistema nervoso central, e a redução da dopamina e a sua recaptação, não se conhece ainda qual o agente responsável por esse processo. Então aqui temos um gráfico demonstrativo da concentração de monoaminoxidase B de acordo com o status do indivíduo. Não fumante, uma concentração alta; fumante, uma concentração em queda; ex-fumante, uma concentração menor do que a dos não fumantes. É um estudo feito pelo Instituto Nacional de Abuso de Drogas dos Estados Unidos, NIDA, em 2001. Então já sabemos que a progressão para o uso diário consolida o hábito tabágico e vai levar, consequentemente, à dependência à nicotina. Então, qual a contribuição da genética no tabagismo? Então, vamos ver 3 aspectos: iniciação, manutenção da dependência e resposta terapêutica. Na iniciação, os estudos de Batra e Curana mostram que uma carga genética está entre 47% e 84%, portanto, altíssima a contribuição da genética na iniciação do tabagismo. Na manutenção da dependência, também alta, entre 53% e 70%, segundo estudos de Sullivan e Curana. Em relação à resposta terapêutica, ainda não temos estudos conclusivos, né, do que apontaria para um novo ramo da abordagem do tabagismo, que seria a farmacogenética. Sabemos que a adição à heroína tem 50% de contribuição genética, e a adição ao álcool é uma das menores que tem, 10% apenas. Portanto, o fator do álcool é mais socioambiental do que genético. Mas os principais estudos genéticos foram feitos com gêmeos, que mostraram comportamento concordante nos gêmeos monozigóticos mais do que nos dizigóticos. 18 estudos foram realizados com resultados semelhantes, e aí foi feita uma estimativa total da herança como sendo 72%. Impressionante.
E vejamos o componente genético em relação ao componente ambiental da dependência. Para a iniciação, segundo esses estudos, o componente genético prepondera na base de 78% versus 22%. E para estabelecimento da dependência, de 72% versus 28%. Os estudos de Kendra, em 2001, na Suécia, mostraram que tabagismo de filhos adotados versus pais biológicos ou adotivos, que a influência genética foi de 60%. Osler também realizou estudos na Dinamarca e mostrou que filhos adotados fumam igualmente aos pais biológicos. Então, os estudos de gêmeos foram fundamentais no estabelecimento desse conhecimento da genética do tabagismo. Agora vejamos o que dizem os neurotransmissores e os estudos de genética. 3 neurotransmissores têm sido estudados: a dopamina, a serotonina e a noradrenalina. E a via metabólica da nicotina, o citocromo P450, a variante CYPS, também tem sido estudada, desde genes receptores, transportadores, metabolizadores, né, e genes da monoaminoxidase, no caso da noradrenalina. Então, tem sido observado polimorfismos genéticos que dariam perfis diferentes de fumantes e de resposta terapêutica e de grau de dependência ao tabagismo. Então, um dos genes bastante estudado é o gene DRD2, A1/A2, chamado gene da recompensa. Ele estaria relacionado com a percepção do prazer. Estaria na via de recompensa dopaminérgica da nicotina, supriria essa dificuldade, né, e atuaria na concentração de dopamina. Uma redução do número de receptores de dopamina levaria a que alguns indivíduos fossem menos funcionantes nesse aspecto da recompensa. A variante A1 é 2 vezes mais frequente do que a variante A2, o que explica a diferença de fumantes versus não fumantes, naqueles que começam mais cedo a fumar e nos que fumam mais e têm maior dificuldade de parar. Portanto, a variante desse gene da recompensa A1 aqui se demonstra de indivíduos com maior dificuldade de parar de fumar. Também a proteína transportadora de dopamina, SLC6A3, né, que está responsável pelo aumento da descarga de dopamina na pós-sinapse e pela redução da necessidade de estímulos externos. No caso dessa proteína, ela geraria uma proteção para o início e uma facilitação para o abandono do tabaco. Vejamos os polimorfismos da noradrenalina. Os polimorfismos dos genes da monoaminoxidase e da dopamina beta-hidroxilase, que exerce um papel catalisador na conversão de dopamina a noradrenalina, portanto, diminuindo a dopamina da fenda sináptica em diante. Estaria associado com o aumento do consumo de cigarros. Ou seja, se o indivíduo tem uma maior recaptação da dopamina, isso vai aumentar os efeitos negativos da abstinência e vai levar no caso, um reforço negativo do fumar. Ele precisa fumar para reduzir os efeitos desagradáveis da abstinência, portanto associado com o aumento do consumo de cigarro. E por último, o polimorfismo do citocromo P450, uma enzima hepática que atua no metabolismo de diversas substâncias químicas. Então, o citocromo P450-2A6, se o indivíduo é homozigoto, tem um metabolismo normal. Se ele é heterozigoto, tem um metabolismo reduzido. O heterozigoto para o citocromo P2A6 reduz em 2 vezes o risco de dependência. Isso corresponde a 20% da população americana, ou seja, 7 milhões de indivíduos protegidos. E o homozigoto com defeito
ou seja, com metabolismo muito reduzido, possivelmente tem uma proteção maior, que seria para 1,5% da população. Então, o que acontece? Os portadores de citocromo 2A6 categoria 2 e citocromo P 2A6 categoria 3 têm maior proteção que o citocromo P 2A6-1. Esse teria uma maior dependência tabágica. E a importância do metabolismo hepático é que nós vamos ter os indivíduos que vão ser metabolizadores rápidos da nicotina, portanto vão fumar mais, e os metabolizadores lentos da nicotina, que vão fumar menos. Bom, então o que é a farmacogenética? Seria o estudo da aplicação dos conhecimentos da expressão gênica sobre as respostas terapêuticas diferentes para diferentes pacientes e diferentes patologias. Como diz o Dr. Elliot Jorgen, os genes carregam a arma, o estilo de vida puxa o gatilho. Então seria possível determinar a carga genética que melhor responderia a determinado tratamento? Ou seja, ter a medicina certa para o paciente certo? Então foram feitos estudos com a bupropiona, 4 estudos, e com a terapia de reposição de nicotina, 12 estudos. As conclusões que chegou o Monafort em 2004 foram as seguintes: muitos genes estão envolvidos no hábito de fumar, incluindo os que influenciam a resposta aos efeitos de recompensa da nicotina e os mais determinantes de suscetibilidade e dependência. Que os efeitos de interação, tais como o ambiente e as características da personalidade, devem também atuar como um papel importante. Temas como a heterogeneidade da população em relação a gênero, idade e possível estratificação pode ter um impacto substancial no resultado dessa expressão gênica no tabagismo. Como conclusões, a influência genética parece ser substancial no desenvolvimento da dependência à nicotina, mas ainda não há evidência definitiva disponível. Os fatores ambientais são mediadores também importantes do tabagismo. Os desenhos das pesquisas até então apresentam limitações para estudar comportamentos complexos. Os fumantes não são grupos homogêneos. As influências genéticas em diferentes estágios da iniciação, da manutenção e da suspensão do tabaco podem não ser idênticas. E a pesquisa genética terá que examinar as associações dos genes com outros fatores biológicos e ambientais. Como sumário, o que é importante na iniciação? Os fatores ambientais parecem ter mais importância do que os fatores genéticos. Na manutenção, os fatores genéticos parecem jogar um papel mais importante do que os ambientais. Para o tratamento e para as perspectivas futuras, ainda necessitamos mais investigação. Obrigado pela assistência. Com essa frase de Tennessee Williams, encerramos essa apresentação. A vida é, em parte, o que nós fazemos dela. E, em parte, é feita pelos amigos que nós escolhemos. Muito obrigado.